Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre sujeito e tipos de sujeito. Acompanhe comigo. Bom, começando a nossa conversa. Primeiro, eu quero perguntar a você, toda oração tem sujeito? Será? Primeiro, o que é oração, né? Oração é toda frase que possui verbo, tá? Sabendo disso, nós vamos chegar nos tipos de sujeito, tá? Toda oração tem sujeito ou será que não? Vamos ver? Olha lá. Oração, então, é uma frase que contém um verbo, ou às vezes pode ser uma locução verbal, ou seja, dois verbos. Um verbo ao lado do outro, que faz a função de um só. Por exemplo, vou viajar, ocupa a função de viajarei, tá bom? Vamos seguir? Então, olha lá. Resposta, então, para a questão, né, que o professor colocou para você. Olha lá, a maioria das orações, sim, tem sujeito, tá? Não são todas, mas a maioria tem. E os sujeitos, os tipos de sujeito, eles se dividem em sujeito simples, quando eu tenho um núcleo, tá? Então, um termo lá fala sobre um termo só, uma coisa só. Sujeito composto, quando fala sobre dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais coisas, né? Pode ser, por exemplo, dois itens, duas pessoas, dois animais, tá bom? Sujeito desinencial, quando o sujeito não aparece dentro da oração, mas ele pode ser identificado pela terminação verbal, ou seja, pelo finalzinho do verbo, tá bom? Sujeito indeterminado, quando ele está na terceira pessoa do plural, né? Ou seja, eles ou elas que praticaram aquela ação, né? Por exemplo, roubaram alguma coisa. Quem roubaram? Não sei. Sujeito indeterminado, né? Como se fosse eles ou elas roubaram. Eu não sei quem foi. Pode ter sido um ou mais de um. E oração sem sujeito, geralmente quando é fenômenos da natureza, né? Choveu, anoiteceu, amanheceu, e também outras situações, também alguns outros verbos, né? Que agora nós não vamos detalhar, tá bom? Vamos seguir? Vamos ler uma tira? Acompanhe lá. Faltou água? Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria, a solução caiu do céu. Então, viram que interessante aqui, né? Então, a coleta de água da chuva, né? Como uma forma de economizar água, enfim, uma prática bem importante. Vamos falar, então, sobre esse gênero tirinha, né? Lembrem que ele é um gênero textual, então é uma forma de texto que nós encontramos na sociedade. Geralmente composto por 3 quadrinhos aqui no Brasil, em outros países podem ter mais, e combina lá o texto verbal, ou seja, a parte escrita com a parte não verbal, que é a parte de imagens, símbolos, tipos de balões e outras informações, tá bom? Vamos ver então que tipos de sujeitos são encontrados nessa tirinha? Olha lá então. Vamos reler. Faltou água? De quem nós falamos? Como nós classificamos? Em que posição da frase o sujeito apareceu? O que faltou, pessoal? Água, certo? Então, água é o sujeito, tá bom? Então, eu pergunto sempre para o verbo. O que faltou? Água. Então, observe aqui, né, que nós falamos de água, mas o sujeito água apareceu depois do verbo, o que é um pouco incomum. A maioria das vezes o sujeito aparece antes do verbo, tá? E ali, ó, a solução caiu do céu, né? O núcleo do sujeito, então é o termo mais significativo sempre dentro, né, do sujeito. É formado por, às vezes o sujeito é formado por um artigo e um substantivo, e o núcleo sempre será o substantivo, né? Olha lá. Sujeito é a solução e o núcleo é solução, que é o substantivo. Perfeito? Então, nesse vídeo falamos sobre sujeito e tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.